Tariq, a gente tem falado bastante hoje sobre essa ata do Copom, né? Estava até olhando aqui várias opiniões em relação a isso. O juro não cai ali, parece que tão cedo, diante desse tom, né, que a gente viu, até como muitos consideraram ali igual ao comunicado, Rocht, inclusive. Nesta ata, o texto diz que a materialização de um novo arcabouço fiscal sólido e crível pode até levar, né, a uma desinflação. A gente ainda não tem este arcabouço apresentado, há uma perspectiva, inclusive, de que ele possa ser apresentado ainda esta semana já, né, que houve o cancelamento da viagem do ministro e do presidente à China, mas eu queria entender a sua visão. Primeiro sobre a ata, se você acredita que realmente o arcabouço fiscal em si, né, será apenas só o arcabouço suficiente aí para o Banco Central conseguir sinalizar uma redução dos juros? Tá certo. Bom, falando da ata, né, dentro das possibilidades, minha impressão também foi uma ata mais hawkish, né, um tom mais duro em relação ao que poderia ter sido, né. Lembrando, a gente teve semana passada a reunião de fato do Copom, com comunicado, e agora a ata, né, em tese, ela não pode mudar radicalmente a mensagem, ela só dá algumas nuances que não ficaram claras no comunicado mais curto, né? E eu acho que todas essas nuances que foram dadas, na minha opinião, foram mais para o lado duro, né? De que o Banco Central está olhando a inflação com cuidado e não está muito a fim de cortar juros, ou pelo menos não quer falar disso por enquanto, né? Então vamos pensar aí nos principais pontos da ata, né? Primeiro, sobre desaceleração da economia, né? Que é uma preocupação que tem crescido entre alguns economistas aí, como que está a atividade, se está emburacando ou não, e a ata eu acho que relativizou bastante essa preocupação com desaceleração da economia, né? Primeiro com coisas assim, podem parecer banais, mas o palavreado que se usa, né, em vez de desaceleração, eles chamavam de acomodação da atividade, e lembraram bastante sobre que, de fato, essa acomodação ou desaceleração da atividade agora é um efeito desejável da política monetária. A política monetária está aí exatamente para isso, né? Então, quer dizer, não mostraram nenhuma grande preocupação que os dados de economia, de atividade, estariam mais fracos do que deveriam, né? Na parte da inflação em si, eu acho que também houve uma certa relativização, né? Quer dizer, o Banco Central deixou claro que a inflação caiu bastante aí nos últimos meses por conta de alguns fatores mais atípicos, né? Preços de administrados, aquela parte mais ligada a gargalos de oferta, isso já foi, e agora a inflação tende a desacelerar mais lentamente, deixou bastante claro esse ponto, né? Ou seja, olha, se a inflação estiver caindo agora, não se animem não, porque o caminho é longo e tende a ser tortuoso daqui em diante, quando a gente está falando em aspectos mais inerciais da inflação. Agora a inflação mais ligada a serviços, enfim, é algo que demora para melhorar, né? Que mais? Sobre as expectativas de inflação à frente, aquelas do Focus, né? A ata continuou carregando a tinta, né? Mostrando preocupação com essa desancoragem das expectativas. Se a gente pegar lá o Focus, né, as expectativas de inflação do ano que vem e seguintes aí estão na casa aí dos 4%, né, ou seja, já estão incorporando em larga medida uma nova meta de inflação que ainda não foi anunciada, né, mas estão muito longe dos 3%, que é a meta oficial para os próximos anos, né. E assim, eu acho que deixaram claro também que essa desancoragem de inflação, né, é a variável observável que o Banco Central tem para entender sobre inflação prospectiva à frente, inclusive pensando em arcabouço fiscal. Ou seja, foi interessante ali uma frase que eles colocaram que, reconhecendo o esforço do governo em aprovar esse novo arcabouço, que ainda não foi anunciado, né, mas deixaram claro que não existe nenhuma relação mecânica entre o anúncio desse arcabouço e a aprovação dele com a inflação, né, que o caminho onde ele vai enxergar a melhora do cenário de inflação vai ser via expectativas, ou seja, se o Focus enxergar bem
esse novo arcabouço, aí sim o Banco Central teria subsídios para começar a falar de cortes, né? Então, quer dizer, ele jogou a bola ali para os economistas, para o consenso dos economistas, o que o Focus estiver dizendo vai ter peso relevante, sempre teve peso relevante, e ele deixou isso claro, né? Então, quer dizer, eu acho que querendo fazer um hedge aí de beleza, a próxima reunião é apresentado o arcabouço fiscal. Vai começar a cortar já na próxima reunião por causa disso? Parece que não, né? Primeiro a gente tem que ver como o mercado digere esse novo arcabouço fiscal, né? E aí é uma questão mais complicada. Por enquanto a gente só tem rumores, né? São muito vagos. O que dá para dizer por enquanto é que seria uma regra um pouco mais frouxa do que foi a regra anterior, que ela teria algum componente anticíclico, quer dizer, em momentos que a economia está indo muito mal, que o PIB está crescendo muito pouco, você tem mais margem para gastar, e quando a economia está crescendo muito, você tem menos margem para gastar, né? Mas esses aspectos qualitativos que têm sido aventados aí na imprensa, eles sozinhos não dizem muita coisa, né? Eu acho que essa questão de regra fiscal, o diabo está nos detalhes, né? A gente vai ter que ver a regra de fato e ver quais são as hipóteses que o governo está colocando para enxergar essa estabilização da dívida. Eu não tenho dúvida nenhuma que quando apresentarem a regra, o PowerPoint, digamos assim, né, da regra, vai estar apontando para uma estabilização da dívida aí nos próximos anos. Mas o que está por trás? Que hipóteses estão por trás? Por exemplo, será que o governo vai colocar hipóteses irrealistas e muito otimistas para crescimento da arrecadação orgânica, né? Aquela que não é devido ao aumento de impostos, mas pela simples crescimento da economia, né? Qual vai ser as premissas de crescimento do PIB que ele vai colocar? Se você caprichar nessas hipóteses, o modelo aceita tudo. Então aí você vai colocar formalmente que o governo está enxergando uma estabilização da dívida, né? Então tem que pensar em todos esses aspectos, tanto o anúncio formal ali, quais são os parâmetros, e entender o que o governo está colocando de hipóteses para as contas baterem e a dívida estabilizar lá na frente, né? Então, por enquanto, assim, a gente só tem aí as notícias de jornais que não dão nenhum parâmetro muito objetivo, são mais qualitativos, né? A parte quantitativa da coisa vai ficar aí possivelmente para os próximos dias, que é o que a imprensa tem vinculado aí para a apresentação da regra.